paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja nos nossos corações. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, mais uma vez estamos reunidos na Tua igreja e lhe pedimos a bênção, Senhor, o entendimento da palavra e nos dê o espírito de ânimo e confiança, perseverança e esperança em Ti, Senhor Jesus, confiando que o Senhor está do nosso lado, nos amparando e jamais tem nos deixado sozinhos, perdidos, solitários, que estás todos os instantes ao nosso lado. Que a igreja confie, Senhor, e tenha esta certeza, que a igreja, Senhor, tenha uma semana de paz e de perseverança nas Tuas coisas, porque o inimigo tem tentado roubar as coisas que o Senhor tem nos dado. Então que permaneça a fé durante toda a semana e que sejamos, Senhor, fiéis à Tua palavra, anunciadores das Tuas coisas, para que elas façam vida em nós e entre os nossos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos e guarda-nos de todos os males. Amém. Vamos ao Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Esta passagem da vida de nosso Senhor Jesus é bastante importante para todos nós, porque estava o Senhor passando e viu um homem cobrando impostos, um publicano. O seu nome era Mateus, o mesmo que escreveu este evangelho. E o Senhor, vendo que era um homem que poderia trabalhar para o Senhor nosso Deus, o chamou. E Mateus imediatamente deixou o que estava fazendo e foi seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho segundo Lucas, a narrativa é bastante semelhante, mas ali acrescenta que Mateus deixou tudo, que o cobrador de impostos deixou tudo para seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus era um homem rico, provavelmente, porque os publicanos eram ricos e tinham um percentual bom nas cobranças que faziam. E ele não pensou duas vezes para deixar a sua vida social e ir seguir a Jesus Cristo e se tornar um homem de Deus, um homem que 24 horas por dia estaria ao lado do Senhor e da palavra de Deus. As narrativas do Evangelho não estão para nós para ser seguidas ao pé da letra, mas também não foram escritas em vão, para afirmarmos que
determinados acontecimentos ocorreram em um tempo distante, num sistema diferente e que hoje não pode ser imitado. Nós temos que achar o meio termo, levar em conta sim o tempo que se passou, os costumes da época, mas também que os ensinamentos e as ocorrências da vida de nosso Senhor sirvam sim para os nossos dias. Porque se nós nos afirmamos cristãos, seguidores de Jesus, a nossa vida, se não pode ser igual à vida dos discípulos do Senhor, pelo menos precisa ter uma semelhança com a vida desses homens que deixaram as suas coisas para seguir a Jesus Cristo. Ele não pede a nós que deixemos a nossa profissão, deixemos a nossa família, mas no que diz respeito a seguir a Jesus Cristo, sim, é a mesma coisa. Mateus deixou tudo, não precisamos deixar tudo, nem profissão, mas devemos seguir ao Senhor e conviver com a sua palavra todos os instantes da nossa vida. Nós temos que adequar a palavra de Deus à nossa realidade, sim, mas este Senhor precisa fazer vida em nós, porque senão a nossa fé não tem base verdadeira nenhuma. A fé da boca para fora não nos salva, não nos coloca diante do Senhor. A carta de Tiago, incompreendida por muitos, até alguns argumentaram que ela não está alinhada com os evangelhos quando ele fala da obra, mas ele se refere à obra da fé. Eu tenho uma fé e a minha fé produz uma obra. Jamais vamos fazer obras, realizações para que nos seja, ou que provemos que temos fé por esta obra, mas a fé que está no nosso coração, ela produz obra, irmãos. E nós temos que testemunhar a Jesus Cristo onde estivermos. É isso que o Senhor quer de nós, porque às vezes vamos à igreja todas as semanas, mas não damos testemunho lá fora de que somos verdadeiros cristãos. O Senhor não quer que todos sejamos pregadores e que estejamos na tribuna todas as semanas. Não é necessário, mas Ele quer que todos nós sejamos servos da sua casa e trabalhemos na igreja do Senhor para fortalecer este corpo, porque se este corpo estiver fortalecido, se você, meu irmão, se você, irmã, estiver na igreja hoje, fortalecidos neste corpo, tenham certeza, nós vamos sair daqui animados e confortados. E muitos de nós chegamos aqui abatidos, com a nossa fé enfraquecida, sem esperança nenhuma. Mas este corpo estando fortalecido, nós vamos sair animados. E aquele problema que encontramos na nossa casa no dia de ontem, hoje vai ser resolvido. Porque o Espírito de Deus vai falar ao seu coração como cada um de nós deve agir para resolver os problemas, os obstáculos, as dificuldades, nos dar esperança em relação às enfermidades. E este corpo estando fortalecido, nós vamos anunciar a Jesus Cristo, porque todos os dias chega alguém ao nosso lado, seja na empresa em que trabalhamos, entre os familiares, onde estamos, alguém vem falar e demonstrar que é ignorante das coisas de Deus. E muitas vezes nós nos calamos, e o Senhor nos coloca pessoas para ouvir de nós, da nossa boca: eu vou a uma igreja abençoada.
porque a minha vida tem sido abençoada. E a palavra diz, tudo depende dos nossos olhos. Quando nós reclamamos da vida, das dificuldades, é porque nós não estamos entendendo o espírito da palavra do Senhor, que nos instrui a olhar com bons olhos todas as coisas. E se fôssemos parar agora e enumerar as coisas boas que o Senhor tem feito na nossa vida, e as coisas que Ele tem nos dado de presente, sem que compremos, sem que nos esforcemos, mas que ocorrem naturalmente na nossa vida, nós ficaríamos aqui durante muito tempo para enumerar as coisas boas que o Senhor tem feito para nós. Nós precisamos lembrar de todas estas coisas, e se não estamos conseguindo, que choremos, coloquemos o joelho no chão para dizer ao Senhor, Senhor, que eu consiga enxergar estas maravilhas, porque naturalmente, ao olhar a natureza, ao ver um filho saudável, nós vemos Deus em todos os lugares e em todos os instantes da nossa vida, nós enxergamos a Deus. E nós precisamos estar convencidos, nós precisamos ter comunhão com este Espírito, porque só assim nós vamos falar, porque a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Então eu digo, Deus tem me abençoado, tem sido maravilhoso. Alguém reclama? Existe um caminho para você seguir, que é Jesus Cristo. Ele poderá dar jeito na sua vida, na vida da sua família, na sua casa. Ele vai lhe abençoar. Mas eu não tenho jeito. Tem jeito sim. Mas eu estou enfermo e caído. Sim, é para estes que Jesus Cristo veio. Para os caídos, para os enfermos, para os desequilibrados. É para estes. Porque não haveria honra se o Senhor não nos levantasse. Estando de pé, igual a Ele, que honra haveria? Para que teria servido Jesus na nossa vida, se não fosse para dizer, eu operei no impossível, na enfermidade curável, na farmácia, com um comprimido? Não haveria honra para o Senhor? Mas eu trabalho na enfermidade mais grave, onde todos os homens já disseram, não tem jeito. Aquele que está perdido, desequilibrado, cheio de vícios, para você que eu vim. O mundo sofre porque não tem Jesus. E nós somos os atalaias de nosso Senhor. Que o anunciemos. Porque a palavra diz, o primeiro a ser beneficiado na semeadura, no plantio, no cultivo, é o cavalo que come as primeiras espigas. Aquele que trabalha na seara do Senhor, aquele que planta a palavra, aquele que anuncia, é o primeiro a receber, porque ela está aqui no nosso coração. Eu estou anunciando, estou levando, muitos não vão se beneficiar, muitos vão ignorar, sorrir e dizer, és louco, mas ela está aqui, é o presente maior. Anunciemos a Jesus. Amém. Nós estávamos observando a preleção do pastor que nos antecedeu, e ele fazia um grande esforço para chamar a atenção dos irmãos, das irmãs, para as bênçãos que o Senhor tem nos dado, que são abundantes e que são bem mais do que as dificuldades que nós enfrentamos. E nós, como em todo o tempo o povo de Deus, parece que somos insensíveis ao bem que Deus faz para nós. Insensíveis. Há situações que nós parecemos anestesiados. E a palavra do pastor, ao dizer, olha, o Senhor
tem sido benevolente, tem sido misericordioso, me pareceu ressoar como um verbo cansado, porque nós vemos os profetas e os homens que serviram o Senhor ao longo de toda a história fazendo a mesma coisa. O povo, na indiferença da bondade de Deus, e os profetas chamando a atenção do povo e dizendo: olha, Deus é bom. O salmista diz: a sua benignidade dura para sempre. Esta bondade não cessa de estar presente em nossas vidas, não cessa. E nós insistimos em nos prender a coisas e fatos desagradáveis. Se ficamos doentes há 1, 2, 3, 4 anos, se passamos por uma prova difícil, seja ela qual for, aquilo parece que toma uma vida dentro de nós. E não conseguimos esquecer, irmãos. E contamos para as pessoas, e lamentamos. Como se nós precisássemos que as pessoas tivessem pena de nós pelo nosso sofrimento. Nós ficamos repetindo aquelas situações desagradáveis que nós vivemos, em vez de nós repetirmos o bem que Deus tem feito para nós, tem feito por nós, nós ficamos apegados àquilo que de ruim aconteceu. E isso o que faz? Faz com que aqueles acontecimentos que continuam existindo no passado, em forma de energias espirituais, ou de situações que movimentaram forças, em prejuízo de nós, continue alimentando essas ideias em nós, porque o diabo ele quer que a gente não esqueça o mal que aconteceu. Ele quer continuar alimentando em nós o mal. E nós favorecemos isso pelas nossas posturas. Jesus, ele disse uma coisa no Evangelho que eu acho que a gente tem que estar atento. Ele diz: olha, não é digno do reino quem toma do arado e olha para trás. Isso significa o quê? Se eu estou tomando posse do Evangelho, se eu estou tomando posse do ministério, se eu estou agora conhecendo a igreja, se eu estou recebendo agora o chamado, daqui para trás, nada interessa. Aquela vida precisa ficar no passado. Vamos mudar a nossa atitude mental. Atitude. Vamos falar do bem e evitar falarmos do mal que nós vivemos. Amém? Senão é que nem cavucar ferida. Já viu ferida quando está sarando? Ela dá uma coceirinha gostosa em volta das casquinhas, não é mesmo? Porque está cicatrizando. Mas tem umas pessoas que vai lá e não conseguem ficar sem arrancar aquela casca. Arranca, a ferida abre de novo. Os eventos do passado é a mesma coisa. De vez em quando a gente sente aquela presença, mas se você fuçar lá, comentar, falar, aquilo volta de novo a sangrar. Vamos deixar o mal de lado e vamos falar do bem. Vamos repetir como salmista muitas vezes: a benignidade do Senhor dura para sempre. A benignidade do Senhor dura para sempre. Amém? Irmãos, eu estava consultando a Escritura para escolhermos a palavra de hoje, e me chamou a atenção uma passagem de Paulo, em que ele alerta a igreja para a vinda do Senhor.
E nós vivemos num tempo em que o fim do mundo anda meio sem crédito. E quando a gente toca nesse assunto, o pessoal costuma dizer: olha, mas já disseram tanto, e o mundo continua aí. Desde que os nossos pais, que são os pais da fé, dormiram no passado, se falava muito sobre o fim do mundo, e até hoje o fim do mundo não aconteceu. Bem, pode ser que não aconteça mesmo tão já. Mas nós que somos pregadores não podemos deixar de anunciar. Se vai acontecer amanhã, depois, ninguém sabe. Somente Deus sabe o dia em que se passarão estas coisas. Nós não sabemos, mas o nosso papel é anunciar. Anunciar e anunciar. E por quê? Porque estes eventos são extremamente graves. E quando eles vierem, eles mudarão radicalmente a vida em todo o planeta. Não haverá nação, não haverá povo, não haverá língua que ficará de fora. É uma desgraça imensa. No sentido de que a graça de Deus, ela se afastará do mundo e permanecerá longe dele por 3 anos e meio, um período em que o diabo estará nas ruas, nas casas e em todos os lugares. Quando ele estiver nesse mundo, com os seus anjos, ele vai causar uma desordem em todos os lugares. Uma desordem que ninguém pode conter, porque ela estará dentro das pessoas. Não se pode conter multidões descontroladas. Nós vemos isso na televisão a todo instante. E talvez não façamos parte desse tempo, pode ser. Eu não devo durar muito, talvez mais uns 10, ou 15, ou 20 anos no máximo, mas os irmãos têm alguns jovens aí que devem ficar um pouquinho mais no mundo, e talvez vocês possam passar por essas aflições. Não sabemos, mas há algumas citações de Jesus bastante sérias aqui no capítulo 24 de Mateus. Eu peço aos irmãos para acompanharem, é bem rápido. Nós vamos hoje falar sobre uma passagem de Paulo. Mateus capítulo 24, algumas passagens somente. Os discípulos perguntam ao Senhor sobre a vinda dele e sobre o fim do mundo, e ele faz todo um discurso chamado sermão escatológico. A escatologia é a ciência que estuda as profecias relacionadas com o fim dos tempos. E ele fala muitas coisas aí, ele fala de perseguições, ele diz que o povo de Deus será perseguido, num tempo em que haverão muitos escândalos e traições, e pais se revoltarão contra filhos e filhos contra os seus pais. Ele diz que surgirão muitos falsos profetas enganando multidões. Ele diz que o amor das pessoas iria se esfriar e com isso a iniquidade iria se multiplicar. Diz que só seriam salvos aqueles que perseverassem até o fim. Diz que o seu evangelho será conhecido em todo o mundo antes de o golpe de misericórdia ser dado. Ele diz aqui que haverá muitas guerras na região lá do Oriente Médio, onde está Jerusalém, a cidade santa, e que haverá muito sofrimento naquela região e em todo o mundo, porque as aflições que virão, elas serão tais que nunca aconteceram
aqui e tampouco haverá de acontecer novamente. Ele diz que o povo de Deus irá se ajuntar em torno do seu corpo, como as águias em torno de um cadáver. Nos últimos dias haverá uma aflição muito grande, o sol se escurecerá. O profeta Joel disse que ele ficaria vermelho como sangue, a lua não daria mais a sua luz e as estrelas também desapareceriam dos céus. E haveria um grande sinal, que como um relâmpago de um lado ao outro, do Oriente ao Ocidente, esse sinal se mostrará, sinalizando a chegada do Filho de Deus. E todas as tribos e povos e nações do mundo se lamentarão muito porque não o ouviram. Nessa época, os escolhidos serão separados para Deus. Parece eventos bastante graves. Vamos fazer de conta que nós vamos viver um tempo assim. Como seria se os negócios, o comércio, a indústria fosse afetado mesmo profundamente? O que aconteceria, irmãos? Nós vivemos de comprar e vender, não é mesmo? Produzir, comprar, vender, prestar serviços, essa é a nossa vida. E quando a economia dá uma balançadinha para lá, para cá, a gente vê que as ruas ficam vazias, né? A gente sai 3, 4 horas da tarde para ter bastante atividade, a rua parece deserta. E nós vemos o quanto que essa coisa de dinheiro circulando tem a ver com a vida das pessoas. Os jovens geralmente não se preocupam muito porque os pais pagam as contas e eles nem sabem quanto custa. Para os meninos está tudo certo, tudo bem. Mas para quem sabe o que é trabalhar e ganhar e pagar cada continho todo mês, nós sabemos que as coisas não são tão simples assim. Parece que esse mundo anda em cima de um fio. Os que têm um pouquinho mais de conhecimento das coisas que se passam do outro lado do oceano sabem que nós dependemos muito da região do Oriente Médio por causa do petróleo, né? O petróleo é que movimenta o mundo. E se a gente tiver uma guerra ali, a gente vai ter problemas graves na economia. E podemos não ter para pagar. E alguém pode não ter para nos pagar. E muitas coisas poderão mudar a nossa vida. Pode ser indícios de que o mundo está se aproximando dos tempos de transformação. Se isso for acontecer, mesmo que a gente só faça um exercício de imaginação, é bom você pensar no que vai fazer da sua vida. Amém? Sem lugar para morar, talvez sem dinheiro para pagar contas, sem trabalho, enfim, enfrentando dias difíceis, porque eles poderão vir de uma hora para a outra. Eu convido a igreja para 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, no seu capítulo 5. Na introdução, ele diz assim: irmãos, acerca dos tempos e das estações, não é necessário que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparam. Irmãos, é uma harmonia, sabe, entre
os apóstolos, os profetas, que só pode ser produzida pelo Espírito Santo. Ao estudar o Apocalipse, nos eventos relacionados com os últimos dias, num determinado momento, quando a graça de Deus sai do mundo, os homens dizem uns para os outros que agora eles estão em paz, que agora está tudo bem, finalmente encontraram a solução para os seus problemas. O problema era Deus. Eles mandam presentes uns para os outros, como se uma nova era tivesse se instalado na terra. Quando isso acontecer, os meninos não se deixem arrastar, viu? O diabo vai fazê-los acreditar que eles acharam a solução para os problemas da humanidade. Isso está na profecia. Em qualquer tempo que isso acontecer, o dia que eles disserem que está tudo bem, que agora vai ter paz e segurança, é mentira. Porque virá sobre eles repentina destruição. Quem já estudou Apocalipse deve ter visto falar lá das testemunhas, que a nosso ver são as alianças de Deus com o homem. Estas testemunhas, elas são mortas durante esses 3 anos e meio. A palavra de Deus, ela não pode ser mais pregada nesse tempo. Mas no fim desse período, elas são trazidas de volta à vida. Então, um grande desespero se apodera desses que até então falavam, agora a paz, agora a segurança. Virá sobre eles uma repentina destruição, como está escrito aqui na palavra de Paulo. Esta é uma obra do Espírito Santo. A nossa segurança, o nosso futuro, a nossa esperança, a nossa paz, ela só pode estar em Deus, não pode estar em outro lugar. Porque o homem fez uma opção, ele disse não ao Senhor. É evidente que isso tem consequências. E o que nós estamos vendo no mundo hoje? A desgraça crescendo dia a dia. Problemas de toda a ordem. As personalidades estão se perdendo em si mesmas. As pessoas não sabem mais direito o que são, o que fazem, para onde vão. Até pouco tempo era possível sonhar. Hoje, sonhar com o quê? Hoje a jovem não tem certeza se vai ter uma família, se vai encontrar alguém para casar, porque os jovens não se interessam. Estão prostituídos. O homem de negócios não sabe o que vai acontecer com o negócio dele na outra semana. Se tudo vai indo bem, é uma questão de alguns dias para deixar de ir. Eu me deito com saúde, acordo com câncer. Saio para viajar, não volto mais. Acontece uma tragédia, uma desgraça na minha vida. Quem pode ter certeza das coisas que vão acontecer? Ninguém tem certeza de nada, irmãos. O momento é muito delicado, a gente tem que pensar, porque não adianta a gente fazer como avestruz. Tem um perigo, eu enfio a cabeça no buraco. Deixa lá o corpo de fora, está tudo de fora. Mas não adianta fingir que não está acontecendo nada. Ora, está acontecendo. Alguma coisa está errada com este mundo, as pessoas estão perdidas. Quem era bom já não é tão bom mais. Quem era honesto já não é tão honesto mais. Não é? A gente fica até decepcionado. Às vezes algum político, a gente tem aquela esperança, esse homem é um homem de bem. Daí a pouco descobre que o sujeito faz tanta coisa escondida por trás dos panos, nos bastidores. Parece que a corrupção está se transformando no estado natural desta humanidade. A corrupção, a vileza, a mentira, a sensualidade desenfreada, enfim, todas essas coisas. Ontem eu li um texto de um advogado lá de Cuiabá falando sobre a forma como o mundo enfia na nossa goela as coisas que são contra o Senhor. Eles fazem todo um trabalho delicado através dos filmes, das telenovelas, das histórias, para fazer com que a gente passe a aceitar com naturalidade aquilo que para Deus é abominação. Em todos os campos do comportamento humano.
Aos pouquinhos, a coisa é feita devagar, não é feita rapidamente. Você não percebe, começa a achar que é muito natural. Isso é assim mesmo. Isso aí não tem nada demais. É o que o diabo quer que você acredite. Uma grande obra de abominação está sendo feita no mundo. Nós temos que ter cuidado para a gente não ser envolvido nessa iniquidade. O dia do Senhor vem de uma hora para outra. Vós, irmãos, já não estáis em trevas. O que Paulo quer dizer? Que nós que somos crentes, não podemos andar sem entender. Nós somos diferentes das outras pessoas porque nós sabemos o que está acontecendo. Nós não achamos que Deus vai castigar o mundo, destruir o mundo, simplesmente porque aqui existe um mundo de gente desobediente. Não é só isso, não é tão simples assim. Estas coisas estão previstas desde que o mundo foi fundado, irmãos. Não tem nada errado, não. E nós que somos crentes precisamos ter entendimento das coisas que estão se passando. É como você enfrentar uma tempestade no mar, no avião. Se você sabe que há tempo bom, depois da tempestade, a gente enfrenta. E se você não sabe, parece que tudo vai acabar. Nós temos que ter este entendimento. Ele diz: vós já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda. Vai ser amanhã, depois? Não sei, mas seguimos cuidando da nossa vida e de olho nos acontecimentos. Está chegando. Bom, vamos nos preparar para enfrentar a tempestade. Vai acabar tudo? Não, não vai acabar. Nós vamos atravessar um tempo difícil. E vamos ter vitória, porque Jesus Cristo escreveu o nosso nome lá, no livro da vida, não é? Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. O que é isso, irmãos? O que é ser da luz? O que é luz? Com a luz você enxerga todas as coisas. Quem anda no escuro não enxerga, não sabe onde está indo, não sabe o que está fazendo. A igreja é um lugar de aprendizado. Pode ser até que a sua igreja não seja, mas procure aprender, porque o Espírito Santo vai te dar entendimento. A igreja é um lugar onde nós temos que saber das coisas de Deus, das coisas que foram, das coisas que são e das coisas que hão de acontecer. Nós sabemos sobre a morte, nós sabemos sobre a vida, nós sabemos o que estamos fazendo aqui, o porquê do sofrimento do homem, a razão das desgraças humanas, todas essas coisas nós precisamos saber com clareza, para que nós sejamos filhos da luz e do dia, não das trevas e da escuridão. Não durmamos, ele diz no versículo 6, não durmamos, não sejamos invigilantes como os demais, vigiemos e sejamos sóbrios. O que é vigilância? Cuidado. Por quê? Nós estamos no campo do inimigo. O príncipe das trevas ainda reina e reinará até a volta gloriosa de Jesus. Ele está ali, esperando sairmos da igreja. Está aí, à volta, nos aguardando. Ele quer nos tragar. Se nós não nos vigiarmos, nós acabamos prejudicando a nossa salvação. As nossas atitudes, olha, o que é que eu tenho feito da minha vida? Uma pergunta seríssima. Você tem alguma coisa contra o teu irmão? Se você tem, conversa com ele.
Isso é muito sério, irmãos. A questão de você ter alguma rixa, desentendimento com teu irmão, é grave. Ela impede você de ascender aos céus. Jesus diz: olha, enquanto estás no caminho, vai lá, conversa com ele, acaba com isso. Porque senão eu tenho que te entregar para o chefe da prisão. Ele vai te lançar na cela. Não sairás de lá enquanto não pagares as tuas dívidas. Isso é muito sério. Vigiemos para que ele não arrume confusão para nós. Olha, o diabo faz isso. Ele diz assim, ó, nesse caso aqui você pode manter-se afastado do teu irmão. Essa situação você sabe. Olha, você agiu direitinho, ele é que agiu mal contra você. Olha o que o diabo põe na cabeça do sujeito. Por acaso estamos aqui falando de justiça? O pastor José Carlos disse isso bem na pregação da última semana. Nós estamos tratando de justiça na igreja de Cristo. Por acaso Jesus quer saber se você tem ou não razão no teu desentendimento com o teu irmão? Existe alguma passagem que fala isso, irmãos? Ele disse, olha, se você escolher o caminho da justiça, tudo bem. Quando chegar do lado de lá, ele também fala, eu quero justiça. E vai pegar o teu livro da vida lá, e você vai ver, da tua vida, e vai falar, olha, se você tem coisa aqui para ajustar comigo. A igreja é um lugar de amor. E o amor perdoa, o amor não busca justiça, irmãos. Não busca. Não importa se alguém me feriu. Se eu fui ferido injustamente, não importa. Por acaso Jesus não foi ferido injustamente? Ele podia mudar tudo com uma só palavra dele. Mas ele não fez. Ele suportou as ofensas por causa da ressurreição, da vida eterna. Nós temos que fazer isso, irmãos. Mas isso é muito sério. Cuidado para o diabo não arrumar uma mentira dentro do teu coração aí, dizendo, olha, você é justo, foi muito ruim isso que ele fez com você, ele que vinha pedir desculpa para você. Olha, tudo isso é contra o Evangelho de Jesus. Isso é contra os ensinamentos apostólicos. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Tudo suporta, mas amor não tem limite. Não tem limite. Vigiemos para que ele não invente uma mentira e nos enrole nas suas armadilhas. Sejamos sóbrios. O que é sobriedade? Equilíbrio. Irmãos, equilíbrio em todas as coisas. Em tudo. No ter, no gastar, no comer, no vestir, no morar. Em tudo. Os irmãos me escrevem muito nas igrejas, enviam e-mails aqui para a nossa rádio, sobre o que a mulher deve vestir o homem, qual é a roupa que deve usar, se pode usar ruge, negócio que passa aqui, maquiagem, eu não sei se tem ruge ainda, não entendo muito disso, mas é uma coisa que deixa a mulher mais bonitinha, né? E um batom, se pode usar o vermelho, se não pode, o esmalte, enfim. Eu digo, olha, não tem nada escrito lá que diz, é proibido você fazer isso. O Evangelho não proíbe nada, irmãos. O Evangelho ensina bom senso. Sabe o que é bom senso? Equilíbrio. Você vai usar uma maquiagem, usa uma coisa moderada. Não é necessário sair na rua parecendo uma árvore de Natal. Concorda, irmã? Vai usar uma roupa? Põe uma roupa bonitinha. A jovem gosta de usar uma roupinha assim, tudo mais. Enfim, sem exageros. Não é? Qual o comprimento da saia? Vai ver aí onde não há esses exageros, né? Onde você não esteja nua, aparecendo as tuas partes vergonhosas. Não tem necessidade de mostrar isso para os jovens. É até bom esconder, ele fica curioso. Não é mesmo?
Então as pessoas têm que entender que sobriedade é bom senso. Eu vou fazer uma compra, então tu vai lá no shopping, chega lá, tem um espírito, o shopping tem um espírito que toma conta daquilo lá. Então aí chega lá e se apodera da pessoa. A gente vai lá e compra que nem um louco. Já viu isso aí? Tem gente que é assim, fica possuído daquela coisa que está lá no shopping. Você entra, já sente um espírito, né? Sente um clima. Você entra em um climão de gastar. Pega um cartão de crédito, né, e vai gastando. Não sei quantas vezes para pagar. Você pode dividir em 60 vezes. Vai, põe aí. Não, 60 vezes dá para pagar. Uma prestaçãozinha pequena, 80 só, 60 por mês. Aí eu pago. Toma. Vai na outra, mais 40 meses, mais 50 meses. O sujeito vai comprando. Depois sai de lá, aquele mundo de sacola, né? Parece uma sacola ambulante no estacionamento do shopping. Você vê aquela pessoa imundo de sacola. O que ele vai fazer com aquilo? Chega em casa, nem sabe o que vai fazer. Aí se pergunta, nossa, mas por que será que eu comprei tudo isso? Não foi você que comprou, foi o sujeito que estava lá. Agora, nós precisamos de roupa, nós precisamos de bem de consumo, nós temos que comer, temos que beber, temos que vestir, temos que comprar o sapato. Sobriedade, compra aquilo que é necessário. Aos jovens, os pais, procura controlar os jovens. Eu quero isso, quero aquilo outro. Não, calma, vamos devagar. Não é? Alguns excessos são permitidos aos jovens, mas aos mais velhos, né, nós temos que tomar um jeito na vida, como dizia o caboclo, né? Temos que tomar um jeito na vida, temos que ter sobriedade em todas as coisas. Vamos comer, quem não gosta de comer uma comidinha gostosa? Todo mundo gosta. Senta na mesa, come que nem um louco, fica aquela barrigona estufada depois, ainda fala que está cheio, né? Não está satisfeito, está cheio. Sobriedade na comida, sobriedade na bebida. O que você for fazer nesta vida, irmãos, use de equilíbrio, de sobriedade. Vou viajar, então pega lá, tem um carro que anda a 500 km por hora na estrada. Para que isso? Sobriedade no acelerador, não é? A pista 80, 100 por hora, procura se manter ali, quem sabe até uns 10%, Deus lá em cima suporta a mais, mas mais que isso você já está transgredindo as regras do bom senso. Não é que ele vai te condenar, não, são as regras do bom senso. Um automóvel acima de 100, 110 km por hora, ele é ingovernável. Se pular um bicho na frente lá, você não tem como tirar. É só isso, pode acontecer, não é mesmo? A estrada está aberta, o sujeito afunda o pé, que sai a 200 por hora. Então, sobriedade no dirigir, irmãos. Sobriedade em tudo. Na hora de você doar para a igreja, vou ajudar a igreja, vou vender minhas coisas, tudo dá para a igreja. Não, de maneira nenhuma. O Senhor não quer que você dê os seus bens para a igreja. Seja sóbrio. Não seja miserável. Tem gente que é miserável na hora de doar para a igreja, né? Para ajudar a obra de Deus, aquela miséria. Mas seja sóbrio. Então vigiemos e sejamos sóbrios nesse mundo louco que está aí fora, onde o povo anda na escuridão. Não podemos ser como eles, irmãos. Não podemos. Os que dormem, dormem de noite. Os que se embebedam também, mostrando que o pessoal que anda no escuro não são da luz, não são do dia. Essa escuridão espiritual, isso é que nós precisamos evitar. Tá bem? Não basta dizer que crê, viu, irmão? Essa coisa de que eu creio, vai dar tudo certo, Deus é vitorioso, blá, blá, blá. Tudo bem, Deus é propício a nós, sim, mas é preciso você fazer alguma coisinha, viu, filho? Não é? Você tem uma vidinha sem graça, não faz nada para ninguém, é um egoísta, vive só para você e quer que Deus vai te dar vitória. É isso que você quer? Não vai não. Quem pode te dar alguma vitória é o sujeito de baixo. Então, Deus nos dá muitas coisas, mas nós precisamos estar em Deus, por meio de Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos salvar. Veio salvar, quem está perdido, veio salvar a nós. No versículo 8, já vamos indo para a conclusão. Paulo fala aqui de uma vestimenta, olha só.
Ele fala de um vestido que é espiritual. Vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Essa coisa que ele está falando aqui, irmãos, olha só, couraça, capacete. Parece que eu estou indo para uma guerra, não é? Ele podia falar uma blusa, uma camisa, um vestido. Ele está falando de uma couraça, quer dizer o quê? Nós estamos num ambiente hostil. O mundo é um lugar do diabo, irmãos. É o príncipe das trevas. É um lugar perigoso. É preciso nos vestir com uma vestimenta que é espiritual, não é um colete à prova de balas, não é isso. Mas é uma coisa semelhante, só que é espiritual. Porque as balas, as setas, os dardos que serão atirados contra nós são invisíveis. O bicho fica lá assim, ó, preparado para lançar o dardo dele no nosso coração. É você que não se veste de amor, de misericórdia, de perdão, para você ver o que vai acontecer. O que é essa couraça? Fé e amor. Gente, é só o que pode nos proteger. É só. Não há outra coisa a nos proteger, a fé e o amor. Fé em Jesus Cristo e amor, o amor de Deus ao próximo, ao nosso semelhante, as pessoas que estão à nossa volta, os que estão longe. Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Deus não nos destinou para a ira. O que é a ira? Quando fala essa ira, a pessoa pensa que é um Deus raivoso, né? Deus deve estar bravo, irado. A ira, ela vem da lei. Não é a lei que apresenta a nós a ira de Deus? Olha, se você matar, você vai para o inferno. Se você roubar, você vai para o inferno. Se você adulterar, você vai para o inferno. Se você mentir, você vai para o inferno. Isso é a ira de Deus. O sujeito faz o que não deve, começa a sofrer e se pergunta: por que eu estou sofrendo? Porque a ira da lei está sobre você. Lei e graça. Ira e salvação. Paulo diz, olha, a lei não pode estar dentro da igreja, no sentido de obediência. É proibido isso, você pode fazer aquilo, você não pode fazer isso. A lei, ela está na igreja por meio do amor. Porque no amor nós não julgamos ninguém. Você tem suas fraquezas, eu tenho as minhas. Cristo nos ajuda com elas. E nós vamos tendo vitória de fé em fé. Se não for o amor, a igreja não sobrevive. O diabo acaba com ela rapidinho. Os crentes começam a ver defeito uns nos outros, a viver situações de juízo, julgar. Não pode, isso pode. Olha, eu fui ofendido. O pastor gosta mais do A do que do B. Eu mereço estar também ali. Veja, eu tenho um ministério de louvor, quero cantar no coral, não me deixo cantar. Tem essas coisas. Escrevem alguns crentes desesperados, se sentindo injustiçados porque não cantam. Canta em casa, pronto. Não é? Eu, quando quero entoar um louvorzinho, eu faço lá em casa, porque minha voz é feia demais, eu envergonharia a igreja. Então, a minha esposa já me suporta há bastante tempo, né, amor? Eu canto uns louvorzinhos perto dela, passa. Mas tem gente que quer cantar no coral da igreja, para quê? Te pergunto, irmãos. Se formos chamados, vamos fazer parte. Se o pessoal do coral não gosta muito do nosso jeito, fica quieto no seu canto, vai fazer uma outra coisa qualquer. Mas participemos. Nada de proibir as pessoas, irmãos, mas esclareçamos a todos que cada um é responsável pelos seus atos. E não há pecado maior do que você faltar com amor ao teu irmão. Esse é o pecado maior. Os demais são relevados. Porque do mesmo modo que nós cumprimos a lei quando nós amamos,
nós transgredimos os 10 mandamentos quando nós não amamos. Tá certo? O pecado da falta de amor, esse é o pecado grave da igreja. Deus não nos escolheu para as coisas da ira, mas para nós adquirirmos salvação em Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer na vigilância, quer nós estejamos atentos, nós possamos, mesmo assim, sem justiça, viver juntamente com Ele. Exortai-vos, ensinai-vos, animai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como vós tendes feito. Ajudemos uns aos outros a andar e a se manter neste caminho. Aqui são muitos preceitos, vamos apenas fazer a leitura. Rogamo-vos, irmãos, que reconheçais aqueles que trabalham entre vós e que presidem a vossa igreja no Senhor e que vos admoestam, que vocês os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Não é fácil para a gente ocupar a condição de pastor, viu, irmãos? Não é fácil, não, por causa da tarefa que temos sobre os lombos, de admoestar, de dissolver conflitos. Ainda temos que enfrentar os dardos do maligno, né? Não é fácil, não. Então, que os irmãos relevem algumas coisas que falamos, às vezes, quando não estamos em nós, né? Ou fazemos quando não estamos em nós. Os irmãos relevem, porque a tarefa é árdua, e nós precisamos muito do amor dos irmãos, viu? E das irmãs. Amém? Ele diz que a igreja deve admoestar os desordeiros, consolar aqueles que estão desanimados, sustentar os fracos e sermos pacientes com todos. Olha o que é uma igreja, hein? A igreja tem gente fraca, a igreja tem gente que é agitada demais, outros estão desanimados, outros são desordeiros, e nós temos que ter paciência com todos, com todos. Ninguém pague o mal com o mal, mas segui sempre o caminho do bem. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em todas as coisas dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Não extinguais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai todas as coisas, retende aquilo que for bom. Abstende-vos de toda a aparência do mal. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama. Amém? Que a igreja esteja em paz, que esta palavra, este Espírito, possa tocar o nosso coração agora e permanecer nele, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, reunidos aqui mais um dia estamos, homens, mulheres, crianças e velhos, e estamos clamando pela Tua presença mais uma vez entre nós, pelo derramamento do Seu Espírito e também para as comunidades reunidas em outros lugares que estão participando conosco deste culto, que o Teu Espírito também ali seja derramado para o fortalecimento, para o esclarecimento e a exortação de toda esta irmandade. Senhor, cura as nossas enfermidades, afasta de nós os espíritos malignos, concede-nos a liberdade de andar nas Tuas trilhas, tira do nosso coração todo o mal, todo vício, toda coisa malvada colocada pelo diabo, e santifique a Tua igreja, Senhor, e prepara nós todos para os grandes desafios que ainda temos pela frente. Sê conosco agora
e sempre Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Salvador. Amém.